Olá, Deus abençoe a sua vida. Que saudade que eu estava de te encontrar aqui nesse curso de Teologia Online. E eu vou dar sequência à aula que o professor Alberto começou. Você teve aqui a presença do professor Alberto, teve o pastor César, outros professores também passarão aqui. Mas agora eu vou caminhar com você, fazendo aqui o panorama dos livros poéticos e os livros de sabedoria. Então nós vamos passar pelo livro de Jó, vamos passar por Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então vai ser um tempo muito precioso. Nós estamos nessa aula que é como que um panorama do livro. O que é o panorama de um livro? Seja do Velho ou do Novo Testamento. É como que uma viagem de helicóptero. Se você está no helicóptero, no ar, você consegue ver as casas, você consegue ver as pessoas, mas você não vê os detalhes. Esse momento não é o momento de entrarmos nos detalhes, mas construímos uma base para você entender a razão por que esse livro foi escrito, entender a ideia central deste livro, do que está escrito. Nós vamos para o livro de Jó. Nesse livro, o objetivo da nossa aula é explorar aqui a teologia do sofrimento no livro de Jó. E aí vamos destacar a soberania de Deus. Esse que é um atributo de Deus, você já estudou aqui comigo. E vamos ver a limitação da compreensão humana. Eu gosto muito do livro de Jó, porque ele mostra essa realidade, como que nós, seres humanos, nós somos limitados na nossa compreensão. E ele também nos ensina a importância de uma fé inabalável. Vamos entender o contexto histórico desse livro e a sua autoria. O livro de Jó, ele não apresenta detalhes históricos concretos. Então, isso nos dificulta a identificar aqui a data exata que esse livro foi escrito. O que nós temos? Jó capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Então ele identifica a terra de Uz. Para muitos estudiosos, essa terra está fora ali da região de Israel. Então, para muitos seria a região associada ao norte da Arábia, perto de Edom, ok? Então nós temos a localização, terra de Uz, a autoria. Tradicionalmente, né, alguns atribuem a autoria a Moisés. Por quê? Por causa do estilo semítico arcaico. Então, para muitos é Moisés. Enquanto outros vão sugerir outros autores. Por quê? Porque a construção, até mesmo teológica desse livro, nos leva a acreditar que ele possa ter sido escrito depois de Moisés. Então nós temos aqui três hipóteses. Qual que seria? Foi escrito por Moisés, ok? Então ele seria escrito por Moisés, né? Alguns vão falar que poderia ser escrito no período monárquico. O professor Alberto passou aqui para você. Alguns chegam até a apontar Salomão. E outros vão colocar no período pós-exílico, ou seja, entre ali 500 e 400 a.C. A verdade é que nós não conseguimos cravar, porque não temos nenhuma informação nem nesse livro, nem no decorrer da Bíblia, quando que esse livro foi escrito. Pastor, mas se ele foi escrito ali no período pós-exílico babilônico, ele pode ter sido escrito, mas essa história a gente percebe que é sim uma história antiga, ok? A estrutura literária desse livro, vamos lá. O livro de Jó, ele é um exemplo clássico de literatura sapiensal hebraica. Por quê? Ele combina narrativa, ele combina poesia e ele combina o discurso teológico. A estrutura é o seguinte: capítulo 1, capítulo 2, nós temos um prólogo em prosa. É a introdução do personagem do livro, que é Jó, e aí vamos ver o desafio divino contra Satanás. Aqui nós vamos ver que neste livro, nós vamos falar sobre isso, esse momento do diálogo entre Deus e Satanás. Nós temos os diálogos poéticos, capítulo 3 até o capítulo 31, que encontramos aqui o debate entre Jó e os seus amigos. E eles estão debatendo sobre a justiça divina.
Capítulo 32 ao 37, nós temos o discurso de Eliú. Eliú, dos 3 amigos de Jó, é o mais jovem e ele apresenta uma visão alternativa do sofrimento. A teologia da época apontava para um lado, ele está apontando agora para outro. E aí vamos ter a resposta de Deus aos questionamentos de Jó, capítulo 38 ao capítulo 41, ok? E vamos ter o epílogo em prosa, o capítulo 42, encerrando o livro, que é a restauração de Jó e a conclusão da narrativa. Qual é o propósito da mensagem? Vamos entender o propósito da mensagem. O livro, ele desafia a teologia tradicional da retribuição. Estudar o livro de Jó é muito importante. Por quê, pastor? Porque o livro de Jó, ele mostra que o sofrimento, ele pode ter propósitos que vão além da punição pelo pecado. Então, o livro mostra que a teologia, nesse momento de Jó, o que é ali o senso comum é a teologia tradicional da retribuição. Se você pecou, você vai ser punido, ok? Mas esse livro vai apresentar, além de uma contestação dessa teologia, ele vai apresentar também a soberania de Deus. E quando a gente fala soberania de Deus, é um mistério que vai além da compreensão humana. Muito além, muito além. E ele nos ensina, porque Jó é esse modelo de perseverança na fé, mesmo quando Deus parece distante ou silencioso. Então vamos lá. O capítulo 1 apresenta para a gente a figura de Jó, este homem. E aí nós temos o testemunho de Deus sobre Jó. Jó é descrito como um homem justo, ok? Só que o seu sofrimento, ok? Questiona a visão tradicional de que Deus sempre recompensa os justos imediatamente. Então a visão teológica é o quê? Deste livro, daquele tempo. É que se você é justo, Deus vai te recompensar porque você é um homem justo. E aí nós temos o autor Paul Ross, e ele vai dizer sim, que Jó representa um modelo de justo sofredor. Eu gosto dessa fala de Paul Rose, por quê? Porque justo sofredor, ele já aponta para uma figura de Jesus Cristo, né, como esse justo sofredor, ok? Então, aqui nós temos essa figura apresentada, que é Jó. E aí nós temos aqui algumas implicações teológicas, ok? O conceito de santidade e o conceito de retidão de Jó ensina que a fidelidade a Deus não garante uma vida isenta de sofrimento nesse mundo. Eu vou repetir, porque hoje, e provavelmente você que está me ouvindo, você recebeu nos dias de hoje essa teologia também, ok? Então entenda, o conceito de santidade e retidão de Jó, o próprio Deus está dando testemunho de que ele é um homem justo. Então isso nos ensina, o livro de Jó nos ensina que a fidelidade a Deus não garante uma vida isenta de sofrimento, até porque ninguém foi mais fiel do que Jesus, e o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então essa visão, que uma vez que eu sou fiel a Deus, isso me isenta de todo o sofrimento, não, ela não é verdadeira, ok? Pastor, mas a minha fidelidade a Deus vai me livrar de muitos problemas? Com certeza, mas vai te livrar de muitos problemas. Então entenda, o sofrimento, quando nós lemos o livro de Jó, nos leva à compreensão que o sofrimento pode ser parte do plano divino para revelar a sua glória e ensinar lições espirituais profundas. Então nós vamos para o capítulo 1 e 2, aonde, uma vez que Jó foi apresentado, agora vem a aprovação de Jó. E aí nós vamos ver Satanás pedindo, né, permissão para quê? Para testar a fé de Jó. E ele recebe da parte de Deus essa permissão. Então olha como que é interessante. O livro destaca aqui um conselho celestial, onde Satanás questiona a fidelidade de Jó. Então Deus permite a aprovação,
mas Deus estabelece limites para Satanás. Ouça isso. Deus permite, mas ele estabelece limites para Satanás. Então, essa narrativa, já no início, nos mostra a soberania divina sobre todas as forças do mal. Então, Deus é soberano sobre todas as forças do mal. Então, entenda que a provação de Jó traz para mim e para você o ensino de que o sofrimento pode glorificar a Deus. Cuidado, cuidado. Nós temos uma teologia rasa, fraca, que as pessoas acham que Deus só é glorificado quando dá certo. Então, cuidado com essas teologias, esses pregadores que começam a sua pregação falando, ei, lindão, cuidado, porque eles mostram uma teologia aonde tira o sofrimento e parece que Deus só é honrado quando você tem vitória. E aqui o livro de Jó nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento, Deus pode e deve ser glorificado. Isso é muito lindo. Ah, pastor, mas eu não tenho resposta. Jó também não tinha resposta. Mas mesmo quando nós não temos respostas, a fé verdadeira, ela deve permanecer firme. Então, mesmo sem respostas, a fé verdadeira deve se manter firme. É o ensino do livro de Jó. E aí nós temos aqui o debate dos amigos de Jó. Jó tem 3 amigos, e são amigos, porque eles deixam a sua casa e eles vão ao encontro de Jó. E aqui o que vemos, do capítulo 4 até o capítulo 25 do livro de Jó, nós vamos ver a perspectiva humana sobre sofrimento e justiça. E quando eu falo da perspectiva humana, é a teologia daquele momento que regia o pensamento dos amigos de Jó, da própria esposa, da comunidade. Então, os amigos de Jó representam a teologia tradicional da retribuição. Quais são os 3 amigos? Os nomes deles estão no livro de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. E o que eles vão tentar? Explicar o sofrimento de forma simplista. Ouça isso. Eles tentam explicar o sofrimento de forma simplista. Gente, não tem como. Não tem como. E como que eles tentam explicar o sofrimento de Jó de forma simplista? Eles vão dizer que Jó deve ter pecado. Porque na cabeça deles, Jó, ninguém estaria vivendo o que você está vivendo se não tivesse pecado. E aí nós vamos ver Eliú, que é um quarto personagem, e ele vai apresentar uma perspectiva alternativa ao sofrimento de Jó. E ele vai dizer que pode ser disciplinador e educativo. Qual é a teologia que está ali? Entendeu? Essa teologia do livro de Jó nos mostra algo que eu gosto muito de me agarrar a ela. Né? Porque o debate de Jó com seus amigos nos mostra a limitação da soberania humana, a limitação da sabedoria humana, a limitação da sabedoria humana. Então, nós somos limitados, nós não temos todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Como teólogo, como pastor, volta e meia, eu tenho que falar isso para as pessoas. Nós não temos todas as respostas. Então, nem sempre, escute isso, nem sempre nós podemos entender os caminhos de Deus. Nem sempre. Só que mesmo não conhecendo os caminhos de Deus, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. A outra parte do livro, que é do capítulo 38 até o capítulo 41, nós vamos ter aqui a intervenção divina, onde Deus vai revelar a sua sabedoria e a sua soberania sobre toda a criação. Por quê? Porque Jó, ele vai vir com várias perguntas a Deus. E aí, Deus não responde diretamente a Jó. Então, Jó faz as perguntas, ele questiona. E é tão interessante que todos nós, no momento de sofrimento, talvez você tenha feito isso várias vezes, assim como Jó, como eu já fiz, a gente quer perguntar, por quê? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? E aí, fuja das respostas simplistas.
Ah, sabe aquelas pessoas que ela tem a mesma resposta? Se você falar de um problema de saúde, se você falar de um acidente, se você falar, ela tem a mesma resposta. Fuja disso, fuja disso. Deus, ele não responde diretamente às perguntas de Jó. Mas Deus, ele usa a grandeza da criação para mostrar sua sabedoria e a sua soberania a Jó. Então Deus não responde diretamente à pergunta de Jó. Deus faz outras perguntas para Jó. Perguntas como: onde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas? Então a pergunta de Deus é: Jó, você não consegue entender nem aquilo que todo dia seus olhos veem. Você não consegue. Então Deus aponta para a criação, porque a criação dá testemunho de quem Deus é. Então a sabedoria e a soberania de Deus, ela é vista claramente na criação. Por isso que Deus enfatiza, por meio das suas respostas, que Deus governa o mundo. E ele governa a criação, o mundo, com justiça. Então, mesmo quando nós não entendemos, como Jó não entendia, os caminhos de Deus, nós precisamos fazer como Jó, que é o quê? Confiar. Então, as implicações teológicas aqui é: Deus não deve explicações ao homem. Repete isso comigo. Deus não deve explicações ao homem. Vamos lá, mais uma vez, mais uma vez. Deus não deve explicação ao homem. Guarde isso no seu coração. Quando você lê o livro de Jó, guarde isso. Deus não deve explicação aos homens. Então, a resposta correta diante do sofrimento é confiar no caráter de Deus e não exigir explicações imediatas. Pastor, é errado eu fazer perguntas? Não, irmão, você pode fazer a pergunta. Deus é Deus, ele responde se ele quiser. E se eu não tiver resposta? Confie no caráter de Deus. Por isso que no início da nossa caminhada estudamos sobre o caráter de Deus, quem Deus é. Porque uma vez que eu entendo quem Deus é, eu me agarro em quem ele é. E eu confio, mesmo sem entender. Quando chegamos no capítulo 42, nós vamos ver a restauração de Jó. Deus vai restaurar a saúde, porque Satanás tinha tocado na sua saúde. Deus restaura a família, porque ele tinha perdido todos os seus filhos. Deus restaura os bens de Jó, porque Satanás tocou nos bens de Jó. É muito interessante quando você vê a ordem, lá no capítulo 1, no capítulo 2, Satanás toca nos bens, depois toca na família e depois toca na saúde. Eu gosto muito dessa observação, que a primeira coisa que Satanás toca é nos bens, é nos animais. E eu gosto muito dessa explicação, que Satanás, ele tira, em primeiro lugar, a capacidade de Jó em sacrificar. Por quê? Porque todos os animais de Jó são mortos. Ele perde tudo. Então, a primeira coisa que Satanás toca é nessa capacidade dele sacrificar, dele adorar, dele estar na presença de Deus. Mas aí olhamos para Jó e vemos que mesmo sem entender, e debaixo de questionamentos dos seus amigos, que chegam a ser, irmãos, até desumano, na condição que Jó está, e os amigos pressionando. Por isso que uma boa teologia, ela faz total diferença. Porque quando nós estamos debaixo de uma teologia errada, de um ensino errado, isso é tão doído. Eu vejo pessoas na igreja se culpando, se martirizando, perdendo a alegria de estar diante de Deus, porque tem uma visão, uma teologia errada. Então, você está aqui nesse curso e eu quero incentivar você. Venha ser um apoiador, venha estar comigo nas aulas mensais, venha ter um acompanhamento para que você aprofunde ainda mais. Por quê? Porque uma teologia errada é tão triste, é tão triste, é tão triste. Quando nós vamos ver a restauração de Jó, irmãos, nós percebemos que a restauração de Jó, ela não é uma recompensa por sua paciência. Então não veja a recompensa, a restauração de Jó como uma recompensa por Jó ter sido paciente, ok? A restauração de Jó é uma demonstração da graça e da soberania de Deus.
Então, essa graça soberana de Deus é que gera a recompensa. Grelson Asher, no seu livro, ele vai dizer que a restauração não significa que Deus sempre retribui materialmente aos fiéis. Vem cá, preste atenção. Eu estou citando esse autor porque eu gosto muito dessa perspectiva dele. Nós, nos nossos dias, achamos que Deus nos retribui, que Deus nos restaura, quando Ele nos abençoa materialmente. E nem sempre. A restauração, ela não significa que Deus sempre retribui materialmente aos fiéis. Ok? Porque Deus ensina que Ele pode transformar o sofrimento em glória, até porque a nossa perspectiva não está só nessa vida. Paulo vai dizer, se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos hoje a revelação completa, então nossa expectativa não está só nesse mundo, ok? A restauração de Jó, então, ela ensina que Deus é soberano, que Deus é justo, mas nem sempre Deus vai agir nas expectativas humanas. Se você entender isso. Porque nós criamos tantas expectativas e às vezes queremos colocar Deus dentro das nossas expectativas. E aí eu preciso lembrar de Jeremias 29, onde Jeremias vai dizer que os nossos pensamentos eles são pequenos comparados aos pensamentos de Deus. E aí nós vamos ver Deus aqui como um Deus justo e um Deus soberano. Porque a confiança em Deus diante de mistérios e provações, e é o que Jó está fazendo, entendeu? Nos mostra essa visão que Jó e os seus amigos tinham de justiça e de retribuição. Então, o livro de Jó está reformulando essa visão de justiça e de retribuição. Ou seja, essa teologia, que era a teologia que eles tinham só da retribuição, o livro de Jó nos mostra que não é assim. Então, o livro de Jó nos mostra que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado. Mas o pecado traz sofrimento. É claro que traz. Agora, nem todo sofrimento é pecado. Deus ele tem propósitos maiores que vão além da nossa compreensão. Então, a fé verdadeira não depende das circunstâncias, não depende do entendimento, da compreensão. Eu estou entendendo o que eu estou passando. Não. A fé verdadeira depende da confiança no caráter de Deus. Um Deus que é justo, um Deus que não pode mentir, um Deus que é soberano, que tem o controle da história. E aí vamos ver Jó respondendo a Deus com humildade. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui nós entendemos que a soberania de Deus é a base para a nossa confiança. Então, assim como Jó, descanse em Deus. Durante o sofrimento, no sofrimento, descanse em Deus. Se eu tenho esse entendimento, aí eu vou entender o livro de Tiago. E nós vamos estudar aqui no decorrer do ano o Novo Testamento e vamos estudar o livro de Tiago, que ele diz assim, para nós termos toda a alegria quando passarmos por tribulações, por sofrimento. Como que eu posso ter alegria? Porque eu tenho alegria porque eu confio na soberania de Deus. Um Deus que governa todas as coisas com justiça e com sabedoria. Então, leia o livro de Jó, nós temos o desafio para ler a Bíblia toda em um ano. Você pode ir aí no YouTube e pegar o desafio da Bíblia do livro de Jó. Eu expliquei capítulo por capítulo, então a cada leitura 3 capítulos. Leia lá o livro de Jó, nós estamos nele, vai lá no desafio da Bíblia em um ano, leia o livro de Jó, acompanhe a gravação e cresça mais um pouquinho nesse livro, ok? Para você que está aqui sendo um patrocinador, abençoando missões e fazendo a certificação, na apostila que você recebe lá no grupo, eu coloquei a biografia, entendeu? Então, os autores que eu citei aqui, um livro Merece Confiança, o Antigo Testamento, né? Da editora São Paulo,
Está aqui Teologia do Antigo Testamento, Panorama do Antigo Testamento. Então você vai ter esses livros para ajudar você a compreender ainda mais o livro de Jó. Quero abençoar a sua vida, que alegria estar aqui de novo. E vamos estar juntos aqui no decorrer desse ano, com muitas e muitas aulas. Eu estarei aqui para trazer e ministrar ao seu coração. Amanhã, Deus permitir, nós vamos ver o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, o maior livro do Velho Testamento. Deus abençoe sua vida, eu te encontro amanhã, se Deus permitir.